Um plano sinistro está sendo tramado nos mais altos escalões do Império Persa. Sedento de poder e consumido pelo ódio, ele manipula o rei para que assine um decreto. Em um único dia, um povo inteiro seria aniquilado. Homens, mulheres e crianças, ninguém seria poupado. Ela sobreviverá. Mas o que parecia uma sentença irreversível se torna uma batalha de inteligência, fé e destino. Como poderia uma simples mulher mudar o curso da história? O decreto mudou o destino de um povo inteiro. Que papel desempenhou uma rainha oculta no palácio? E como a justiça divina reverteu o destino de toda uma nação? Esta é a incrível história de Esther, a mulher que arriscou a vida para encarar a morte, enquanto o inimigo caía em sua própria armadilha. E embora Deus não seja mencionado, sua ação invisível guiou cada detalhe no momento exato. A história mostrará que nenhum poder humano pode destruir os planos de Deus. Quer descobrir como essa narrativa impactou a história judaica e continua relevante nos dias de hoje? Fique ligado! Por fim, inscreva-se e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história impressionante. Vamos começar com o vasto Império Persa. Ele se estendia da Índia à Etiópia, governado por um poderoso monarca, o rei Assuero, historicamente conhecido como Xerxes. Seu domínio abrangia 127 províncias e era marcado por uma riqueza sem precedentes em suas cidades. Exércitos majestosos e imponentes de seu trono na fortaleza de Suzã ditavam decretos que reverberavam por todo o território, moldando o destino de milhões de pessoas. Assuero era um rei de temperamento forte e desejo insaciável de reconhecimento. Visando demonstrar sua glória e magnificência perante os nobres, príncipes e altos funcionários, organizou um banquete suntuoso que se estendeu por 180 dias, durante os quais exibiu a grandeza de seu reino, as riquezas de seu tesouro e a opulência de sua corte. Esse festival não tinha apenas o propósito de demonstrar poder, mas também de consolidar alianças e fortalecer a lealdade de seus governadores. Quando aqueles meses de esplendor culminaram, o rei ordenou um banquete adicional de 7 dias, exclusivo para a nobreza e os dignitários. A celebração ocorreu nos jardins do Palácio Real, adornados com cortinas brancas, azuis e roxas, sustentadas por argolas prateadas entre colunas de mármore. Os convidados bebiam em cálices de ouro, cada um diferente do outro, e o vinho corria sem medida, pois o rei havia decretado que cada homem poderia beber à vontade. Enquanto o rei festejava com os homens no palácio, a rainha Vasti, sua esposa e soberana, oferecia um banquete à parte para as mulheres dos aposentos reais. Vasti era reconhecida por sua beleza, mas também por seu forte caráter e dignidade, qualidades que seriam postas à prova. No 7º dia, quando o vinho havia entorpecido a razão dos presentes, o rei, num acesso de orgulho e embriaguez, decidiu que todos os seus convidados deveriam contemplar a beleza de sua esposa. Ordenou que Vasti fosse trazida à sua presença, adornada com suas vestes reais e usando a coroa, para que seu esplendor fosse admirado por todos. A ordem foi levada à rainha pelos eunucos reais, mas Vasti recusou. Ninguém no palácio esperava tal desafio vindo de uma rainha. Não se podia desobedecer ao monarca sem consequências, e sua recusa teve enorme repercussão. Foi um golpe humilhante para a corte. O rosto do rei ficou vermelho de fúria, e seus oficiais perplexos trocaram olhares. A confusão reinava. Nunca antes uma mulher ousara desobedecer publicamente ao rei da Pérsia, muito menos na presença de príncipes e nobres do reino. A recusa de Vasti foi mais que uma simples ofensa. Era uma afronta à autoridade de Assuero. Se não fosse severamente punida, poderia criar um precedente perigoso. O rei convocou seus conselheiros mais próximos, os sábios que conheciam as leis e estatutos do reino. Entre eles estava Memucã,
Um conselheiro astuto que, vendo uma oportunidade de fortalecer sua influência, falou com determinação: Ó rei, que vive para sempre, a rainha não pecou somente contra ti, mas contra todos os príncipes e cidadãos do teu reino. Se a atitude dela ficar impune, as mulheres da Pérsia desprezarão seus maridos ao ouvirem o que Vasti fez. Dirão: o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti, e ela não veio, e haverá desprezo e discórdia por todo o reino. Memucã, então, propôs uma solução radical: que a rainha fosse banida da presença do rei, e sua dignidade real fosse concedida a outra mulher, mais digna do que ela. Assim, serviria de exemplo para todas as mulheres do reino, para que respeitassem seus maridos e não desafiassem a autoridade masculina. O rei, ainda inflamado de raiva e encorajado por seus conselheiros, aprovou o decreto. Um édito foi enviado a todas as províncias, escrito nos idiomas de cada povo, declarando que Vasti havia sido destituída de seu título e que o rei procuraria uma nova rainha. A queda de Vasti espalhou-se rapidamente por todo o império, gerando espanto e murmúrios. Um ar de incerteza pairava. Alguns lamentavam seu destino. Outros viam em seu exílio uma oportunidade para sua própria ascensão. O esplendor de Vasti desapareceu num instante. Seu orgulho e dignidade a levaram a desafiar a vontade do rei. E agora, seu nome ficaria gravado na história como o da rainha que desafiou Assuero e perdeu a coroa. Mas, enquanto sua história terminava, uma nova estava prestes a começar na imensidão do reino persa. Uma história em que um jovem órfão judeu se torna o protagonista de um plano divino que mudaria o mundo, o destino de seu povo. A remoção de Vasti deixou um vazio no trono da Pérsia, um lugar que deveria ser ocupado por uma mulher digna da majestade real. Contudo, apesar de sua fúria inicial, com o tempo, o rei Assuero começou a sentir a ausência da esposa, embora sua decisão fosse irrevogável. Os dias de solidão em seus aposentos e a lembrança da beleza de Vasti mergulharam-no numa melancolia silenciosa. Ao perceber o estado de ânimo do monarca, seus conselheiros sugeriram um plano para encontrar uma nova rainha. Enviar mensageiros a todas as províncias do reino com o propósito de reunir as mais belas jovens do império. Elas seriam levadas para Suzã e passariam por um longo período de embelezamento antes de serem apresentadas ao rei. Aquela que encontrasse maior favor aos seus olhos seria coroada sua esposa e rainha da Pérsia. O decreto real foi divulgado rapidamente, e o eco da chamada alcançou os cantos mais distantes do império. Pais e responsáveis, ansiosos para ver suas filhas alcançarem a grandeza, enviaram suas jovens para a capital. Caravanas chegavam diariamente a Suzã, transportando as donzelas que aspiravam ao trono. Em meio a essa busca, o destino traçava um curso que mudaria a história dos acontecimentos. Na cidadela de Suzã vivia um homem judeu chamado Mordecai, da tribo de Benjamim, descendente daqueles que foram levados cativos de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele era um exilado. Sua presença na corte indicava que detinha certo status administrativo persa. Não era um homem poderoso, mas possuía profunda sabedoria e lealdade inabalável a seu Deus e ao seu povo. Sob seus cuidados estava Hadassa, a quem chamavam de Ester, uma jovem de singular beleza e porte. Ester, uma nobre órfã desde a infância, cresceu sob a proteção de sua prima, que a considerava como uma filha, embora sua identidade judaica não fosse óbvia para eles. Sua doçura, inteligência e humildade a destacavam entre as outras mulheres. Quando o decreto do rei chegou até elas, os funcionários encarregados da seleção descobriram Ester e, maravilhados com sua beleza, a colocaram entre as jovens que seriam levadas ao palácio real.
Mordecai, embora perturbado pela incerteza do que estava por vir, não se opôs, confiando que a mão de Deus guiaria seu destino. Antes de sua partida, ele deu uma instrução crucial: não revele sua origem nem sua linhagem, Ester. Mantenha silêncio sobre o seu povo e a sua fé. Com obediência e reverência, Ester assentiu com a cabeça, sem saber que estava prestes a entrar num mundo de luxo, intriga e decisões que marcariam a história de seu povo. Ao chegar ao palácio, Ester e as outras jovens foram entregues a Hegai, o eunuco encarregado do harém. Ele era um homem de grande influência no círculo real, responsável pela preparação das donzelas antes do encontro com o rei. A tarefa não era apenas embelezá-las fisicamente, mas também ensinar-lhes o protocolo da corte e as artes da realeza. Cada jovem tinha que passar por um rigoroso tratamento por 12 meses antes de ser apresentada ao rei. Durante os primeiros 6 meses, pomadas de mirra foram aplicadas para purificar a pele, e nos 6 meses restantes, perfumes e cosméticos da mais alta qualidade. Vestidos finos eram usados para realçar sua beleza, bordados com fios de ouro. Pulseiras de ouro, pedras preciosas e coroas finamente trabalhadas adornavam as donzelas quando chegava a hora de comparecer perante o monarca. No entanto, entre todas elas, Ester se destacava não apenas por sua incomparável beleza, mas por sua graça e humildade. Hegai, ao notar suas qualidades, sentiu imediata compaixão por ela e concedeu-lhe um favor especial. Designou 7 damas de companhia para atendê-la, proporcionando-lhe os melhores tratamentos de beleza. Deu-lhe o lugar mais privilegiado no harém. A mão de Deus começava a agir em favor de seu povo, mesmo que os detalhes de seu plano ainda não fossem visíveis. À medida que as jovens terminavam seu período de preparação, uma a uma eram apresentadas ao rei Assuero. Cada uma delas tinha a oportunidade de levar consigo tudo o que quisesse do palácio para impressionar o monarca, desde joias até tecidos requintados. Ester, em sua sabedoria, não pediu nada além do que Hegai a aconselhou. Finalmente, chegou o dia em que Ester seria levada perante o rei. Vestida com uma roupa que refletia sua elegância e emanando uma serenidade que cativava a todos que a viam, ela apareceu nos aposentos do monarca. Quando Assuero a viu, ficou imediatamente cativado por sua beleza e sua graça. Entre todas as mulheres que passaram pelo processo, nenhuma escolha lhe agradara tanto quanto Ester. Sua presença não apenas irradiava beleza exterior, mas também doçura e sabedoria que a distinguiam. Sem hesitar, o rei tomou sua decisão. Ester seria sua nova esposa, a rainha da Pérsia. Colocou a coroa real sobre a sua cabeça e proclamou um grande banquete em sua honra, decretando festas e dias de regozijo em todas as províncias. Além de demonstrarem sua satisfação, concederam presentes e privilégios a muitas cidades do império. Ester, a órfã judia que havia sido levada para a fortaleza de Suzã, alheia ao seu destino, agora se encontrava no trono, ao lado do monarca mais poderoso do mundo. Porém, ela desconhecia que sua posição não foi simplesmente o resultado do acaso, mas a peça-chave de um propósito divino que em breve seria revelado. Enquanto isso, Mordecai, já acostumado à sua nova vida próximo ao palácio, permaneceu sempre vigilante na cidadela de Suzã, certificando-se de que sua sobrinha estava segura. Algo que nem ele, nem Ester imaginavam era que, nas sombras do reino, uma trama sinistra estava sendo tramada que colocaria todo o seu povo em perigo. O reinado de Assuero continuou a se fortalecer. Com o tempo, seu vasto império, composto por diferentes nações e culturas, mantinha um controle firme do poder, e seu governo era assegurado por um conselho de príncipes e funcionários que garantiam a estabilidade da corte. Dentre esses homens, emergiu um personagem cuja ambição e arrogância o levariam a desempenhar um papel crucial na história. Amã,
filho de Hamedata, o Agagita. Amã não era um nobre persa comum. Suas raízes traçavam sua linhagem até os Agaditas, uma linhagem descendente do rei Agag de Amaleque. Os amalequitas, antigos inimigos de Israel, eram uma nação guerreira e implacável, marcada por sua constante oposição ao povo de Deus desde o Êxodo. Por ordem divina, Israel deveria tê-los exterminado, mas gerações depois, alguns de seus descendentes ainda existiam, agora na corte persa. Um agagita se viu no auge do poder, e seu ressentimento ancestral contra os judeus ainda ardia em seu coração. Com o tempo, Assuero favoreceu Ramã acima de todos os outros príncipes do reino. Sua influência cresceu até se tornar o homem mais poderoso depois do próprio monarca. Em reconhecimento ao seu cargo, o rei decretou que todos deveriam se curvar e prestar-lhe homenagem como sinal de respeito e submissão. As ordens do rei eram definitivas. Nos portões do palácio, onde se reuniam os oficiais e servos do reino, todos os homens se prostravam quando Amã passava. Era uma cena cotidiana ver príncipes, oficiais e guardas baixarem a cabeça e dobrarem os joelhos diante dele. Porém, entre eles, havia um que permaneceu de pé: Mordecai, o judeu, firme e inabalável, dia após dia. Mordecai permanecia no portão do palácio, recusando-se a curvar-se diante de Ramã. Sua posição não foi um ato de simples rebeldia, nem uma falta de respeito pela autoridade do rei. Era uma questão de fé e convicção. O judeu Mordecai sabia que prostrar-se diante de um homem como ato de veneração era equivalente à idolatria, que a lei de Deus proibia estritamente. A identidade de Amã como descendente de Amaleque apenas reforçou sua determinação de não prestar homenagem. Os oficiais da corte, percebendo sua atitude, ficaram desconfortáveis e lhe perguntaram repetidamente por que ele havia desobedecido à ordem do rei. Mas Mordecai não cedeu. Sua postura foi firme e sua resposta, embora prudente, foi inabalável. Diante da insistência de alguns dos outros oficiais, eles levaram o assunto a Ramã, buscando saber se a sua recusa seria tolerada ou não. Quando Amã soube que Mordecai se recusara a curvar-se diante dele, seu orgulho ficou profundamente ferido. A raiva começou a arder por dentro. Sua mente era um incêndio descontrolado. Ele não conseguia conceber que um simples judeu desafiasse sua autoridade. Ao observar com seus próprios olhos a persistência de Mordecai em permanecer de pé, enquanto todos os outros se prostravam, o desprezo transformou-se em um ódio insaciável por Ramã. Isso não era apenas um insulto pessoal. Ele descobriu que Mordecai era judeu, e com isso, lembrou-se do antigo conflito entre o seu povo e os descendentes de Jacó. Ele não queria simplesmente punir um único homem. Queria exterminar todo o seu povo. Então a ira de Amã deixou de ser dirigida unicamente contra Mordecai. Não era suficiente para ele presenciar sua queda. Ele desejava a destruição total dos judeus em todo o Império Persa. Ódio ancestral, alimentado pela arrogância e pelo desejo de vingança, levaria à trama dos planos mais perversos. Os dias se passaram e o ódio de Amã só aumentou. Transformou-se em obsessão, e em seu coração começou a tomar forma uma estratégia para alcançar seu objetivo. Ele não descansaria até ver toda a nação de Israel exterminada que o ignorava. Acontece que por trás de tudo, uma força invisível trabalhava a favor dos filhos de Abraão, e a queda que ele planejou para os outros seria a armadilha na qual ele próprio cairia. O ódio de Amã por Mordecai crescia a cada dia que passava. Ele não suportava ver aquele judeu de pé, enquanto todos os outros se curvavam quando ele passava. Mas além do desprezo pessoal que sentia, em sua mente ecoava um desejo ainda mais sombrio: a destruição completa de seu povo. Achava que não bastava eliminar Mordecai, tinha que exterminar todos os outros judeus do império.
Amã, movido por seu orgulho e sede de vingança, começou a arquitetar um plano para erradicar a comunidade judaica de todo o reino da Pérsia. Sua ambição não conhecia limites. Com sua crescente influência na corte, estava confiante de que poderia manipular o rei para que ele assinasse um decreto que levaria adiante seu plano cruel. Mas uma questão de tal magnitude não poderia ser executada sem precisão. Os persas eram um povo que acreditava na predestinação e na orientação dos deuses através de presságios. Para eles, um ato de tal magnitude tinha que ser realizado no momento exato, em um dia específico em que as forças do destino favorecessem sua causa. Portanto, ele decidiu recorrer ao método de sorteio tradicional, o Pur, uma loteria sagrada pela qual os magos e astrólogos do reino determinavam a data auspiciosa para realizar o massacre. Ao longo de vários dias, na presença de sacerdotes e sábios, as pedras da sorte e da prosperidade foram lançadas. Elas apontaram para o 13º dia do mês de Hadar. Embora a data ainda estivesse longe, Amã sentiu satisfação. A sorte havia falado. Do seu ponto de vista, o próprio destino estava do lado dele. Agora, só restava um obstáculo: convencer o rei Assuero a que o decreto fosse emitido com base em uma estratégia bem planejada. Amã compareceu perante o monarca em sua luxuosa sala do trono. Sabia que não deveria fazer referência apenas a um homem, mas que precisava transformar a causa em uma questão de Estado, algo que parecesse ameaçar a estabilidade do império. Sua língua era afiada e sua astúcia perigosa. Ó rei Assuero, viva para sempre! Começou curvando-se com reverência evidente. Há um povo espalhado e disperso por todas as províncias do teu reino. É um povo que é diferente de todos os outros povos. Não seguem as nossas leis, nem respeitam teus decretos. São um povo rebelde que só busca o que lhe interessa, e isso representa uma ameaça à vossa majestade e à paz do reino. O rei ouviu com interesse e, percebendo a atenção dele, Amã continuou: Por favor, ó rei, emita um decreto para a destruição deles. Pelo plano, não haverá ônus para o tesouro real. Eu mesmo entregarei 10.000 talentos de prata para financiar o projeto e pagar os responsáveis pela tarefa. Falava com segurança e astúcia. Não mencionava especificamente os judeus ou Mordecai, mas habilmente apresentava a questão como um problema de lealdade e segurança nacional. Como governante de um vasto império com múltiplas etnias, Assuero não tinha motivos para duvidar de seu conselheiro mais confiável. Além disso, a grande quantia de dinheiro oferecida por Amã era tentadora, porque representava uma imensa quantidade de riqueza. Sem fazer mais perguntas, o rei retirou seu anel real, símbolo de autoridade e selo do império, e o deu a Amã. O que te parecer bem em relação a esse povo, declarou Assuero. Faze. O destino deles está em tuas mãos. Com essa simples concessão, o destino dos judeus ficou selado nos registros do palácio. O poder absoluto havia sido entregue a um homem cujo coração estava tomado por ódio e vingança. Amã não perdeu tempo. No mesmo dia em que recebeu a autoridade do rei, convocou os escribas reais e emitiu o decreto. O decreto de extermínio ordenava que, no dia 13 do mês de Hadar, todos os judeus, independentemente da idade ou sexo, fossem mortos e seus bens confiscados. As cartas foram enviadas com urgência para todas as províncias do reino, escritas em todas as línguas e dialetos, para que ninguém tivesse desculpa para ignorá-las. Os mensageiros reais levaram o édito aos confins do império, proclamando a notícia em cidades e mercados, enquanto os governadores locais estavam se preparando para cumprir a ordem. Seguiram-se o caos e o medo. Ao receberem a notícia, a comunidade judaica ficou atônita. O império mais poderoso do mundo havia decretado sua aniquilação e não havia escapatória.
Enquanto as ruas de Suzã murmuravam em meio à incerteza e à angústia, o rei Assuero e Amã estavam sentados bebendo em seus luxuosos salões, alheios ao desespero que seu decreto havia semeado. Mas o que eles não sabiam era que, em meio à crise, Deus já estava agindo em favor do seu povo e do seu plano. O soberano não permitiria que o decreto de morte fosse a palavra final. A notícia espalhou-se rapidamente por todas as províncias do reino, em todas as cidades e aldeias onde os judeus viviam. O édito foi lido nas praças, anunciando o dia em que seriam impiedosamente exterminados. Pais se abraçavam, mães choravam inconsolavelmente diante de seus filhos aterrorizados, e idosos caíam de joelhos, clamando aos céus. Não havia escapatória, não havia esperança. Em Suzã, a angústia tomou conta da comunidade judaica. As ruas que antes ressoavam com vozes e comércio tornaram-se cenários de luto. Mordecai, desesperado ao ouvir o decreto, rasgou suas vestes e vestiu roupas de cilício e cinzas, símbolos da mais profunda tristeza. Ele não tentou esconder a sua dor. Foi até o portão do palácio e lá, em meio a tudo aquilo, ao ver os cortesãos e oficiais, gritou com um choro amargo e dilacerante: Ó Deus de nossos pais, não nos abandones neste dia de angústia. Em todas as províncias, os judeus jejuavam, choravam e lamentavam, cobrindo-se de cinzas e vestindo roupas de saco. As casas foram escurecidas pela sombra da dor, e a incerteza permaneceu em seus corações. Mas Mordecai não apenas chorou, sabia que precisava agir. Não podia permitir que seu povo fosse destruído sem que tivesse feito tudo o que era possível para evitar isso. E naquele momento, ele se lembrou de algo. Havia uma mulher judia no palácio real que, embora estivesse escondida, tinha acesso direto ao rei. A notícia do lamento de Mordecai chegou a Ester, que, protegida pela opulência do palácio, ainda não tinha ouvido o decreto. Ao saberem do ocorrido, as moças e os eunucos apressaram-se a informá-la da situação, de que seu primo estava vestido de cilício e gritando no portão do palácio. Ela estava tomada pela angústia e queria ajudá-lo, sem ainda ter noção da dimensão da tragédia. Mandou roupas para ele usar no lugar do traje de luto, mas Mordecai as recusou, compreendendo que algo muito mais sério estava acontecendo. Preocupada, ela enviou Ataque, um dos eunucos designados para o seu serviço, para descobrir o que estava acontecendo. Ataque saiu e encontrou Mordecai, cujo rosto estava marcado pela dor. Ele lhe entregou uma cópia do édito real e explicou o perigo iminente, e em seguida, com voz firme e sem hesitar, enviou-lhe uma mensagem direta para Ester. Você deve ir perante o rei, interceder pelo nosso povo e pedir misericórdia. Ataque levou a mensagem à rainha, mas a resposta de Ester refletiu seu medo. Todos no reino sabem que qualquer um que entre na presença do rei sem ser convocado será condenado à morte, a menos que o rei estenda seu cetro de ouro para perdoá-lo. E já faz 30 dias desde que fui chamada à sua presença. A mensagem de Ester chegou a Mordecai, mas ele permaneceu impassível. Sabia que não havia outra opção e, com determinação, enviou uma resposta que repercutiria através dos séculos. Não penses que escaparás na casa do rei mais do que qualquer outro judeu, porque, se você permanecer em silêncio neste momento, alívio e libertação virão de outro lugar, mas você e a casa de seu pai perecerão. Ele fez uma pausa e, com voz solene, proferiu as palavras que selariam o destino de Ester. Quem sabe se para um momento como este você não chegou ao reino? As palavras atingiram o coração de Ester como um raio. Não foi coincidência. A presença dela no trono não foi mera coincidência. Deus a colocou ali com um propósito, e esse propósito agora era evidente. Ela respirou fundo. Sua mente estava clara. Não podia ficar em silêncio, não podia se esconder. Se tivesse que morrer, morreria, mas não se calaria. Enviou sua resposta. Mordecai,
Vá e reúna todos os judeus de Suzã. Jejuem por mim durante 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber. Eu e minhas servas jejuaremos. Depois disso, comparecerei perante o rei, mesmo que seja contra a lei. Ela fez uma pausa e, com voz firme, pronunciou as palavras que selaram seu destino. Se eu perecer, pereci. O momento de agir havia chegado. Nos corredores do Palácio Real, Suzã estava calma, mas no coração de Esther a tensão crescia. A cada passo que dava, vestida com seu manto real e adornada com as joias mais finas da corte, seu semblante refletia uma serenidade que só poderia emanar de alguém que havia decidido cumprir seu propósito. Embora, no fundo, soubesse que aquele momento decidiria seu destino, ela sabia muito bem que o protocolo do império era estrito e inflexível. Nenhum homem ou mulher podia entrar na presença do rei sem ser convocado, sob pena de morte imediata, a menos que o monarca estendesse seu cetro dourado num gesto de benevolência. Respirou fundo e cruzou o limiar do grande salão do trono. O rei Assuero, sentado em seu majestoso trono de ouro, olhou para cima e viu a rainha de pé no salão. Um silêncio caiu na sala. Entre os oficiais, prenderam a respiração. Um único gesto do monarca seria suficiente para que os guardas a executassem na hora. Mas então, algo inesperado aconteceu. Assuero, em vez de raiva, não franziu a testa. Um lampejo de admiração surgiu em seu rosto e, com um gesto de mão, estendeu o cetro dourado em sua direção. Esther avançou com passos calculados e, ao alcançá-lo, tocou a ponta do cetro. O que houve, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que me pedisses metade do reino, eu o daria a você. O favor do rei estava sobre ela, mas, em vez de imediatamente implorar por misericórdia pela vida do seu povo, Esther decidiu agir com sabedoria e paciência. Venham hoje à presença do rei, o rei e Amã, para um banquete que preparei para ele. Intrigado, Assuero concordou sem hesitar e mandou que Amã viesse imediatamente. O pedido de Esther foi atendido naquela mesma noite, em um salão reservado do palácio. A mesa do banquete real estava repleta de iguarias e dos melhores vinhos. Esther serviu com graça e prudência, assegurando que tanto o rei quanto o Amã ficassem satisfeitos. Assuero, movido pela curiosidade, perguntou novamente: "O que você deseja, Esther? Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Concederei até metade do meu reino." Mas Esther ainda não revelou o seu verdadeiro pedido. Com um sorriso discreto respondeu: "Se achei favor diante do rei, que ele e Amã venham amanhã para outro banquete que prepararei para eles. Então responderei à pergunta do rei." O rei aceitou, satisfeito com a resposta e a deferência de Esther. Por sua vez, Amã saiu exultante. Havia sido o único convidado especial da rainha juntamente com o rei. Sua arrogância aumentou. Ele sentia que sua posição era segura, que seu poder estava em suas mãos. Era o ponto alto, mas a alegria deles não duraria muito após o banquete. Ele caminhava pelos pátios do palácio com o peito estufado de orgulho. Porém, ao chegar aos portões do rei, sua satisfação transformou-se em raiva. Lá estava ele, Mordecai, como sempre, permanecendo de pé sem demonstrar o menor gesto de respeito. Ele não se inclinou, não baixou a cabeça. Amã sentiu a fúria ferver dentro de si. Como poderia esse judeu miserável ousar desafiá-lo dia após dia? Com os dentes cerrados e contido, ele não podia arruinar sua noite com um acesso de raiva, mas jurou que logo acabaria com ele. Quando chegou em casa, chamou seus amigos e sua esposa Zeres e contou-lhes sobre sua grandeza, suas riquezas e como a rainha Ester o havia honrado, convidando apenas ele e o rei para o banquete. "Estou no cume do poder", disse ele com um sorriso satisfeito. "Mas nada disso me agrada enquanto vejo Mordecai, o judeu, sentado ao portão do palácio, sem se curvar diante de mim.
Zeres e seus amigos, vendo sua raiva, deram-lhe um conselho cruel e direto. Manda erguer uma forca de 25 metros de altura e pela manhã pede ao rei que mandem enforcar Mordecai nela. Assim você poderá desfrutar do segundo banquete sem preocupação. A ideia entusiasmou imediatamente Amã, que ordenou a construção da forca. Naquela mesma noite, começaram a erguer a enorme estrutura no pátio de sua casa. Em sua mente, ao amanhecer, seu inimigo estaria morto. O que ele não sabia era que o destino estava prestes a se voltar contra ele e que a forca que preparava seria sua própria armadilha. A noite avançava sobre Suzã, mas o palácio real não estava completamente calmo. Nos aposentos do monarca, o rei Assuero se revirava na cama, sem conseguir dormir. Apesar de todo o luxo que o cercava, uma inquietação, uma sensação estranha o consumia, como se algo crucial estivesse acontecendo fora de seu alcance. Após tentar, sem sucesso, compreender isso, ele decidiu chamar seus servos e mandar trazer o livro das crônicas do reino e lerem em voz alta. Os escribas trouxeram os pergaminhos dos registros oficiais e começaram a ler. Em tom pausado, página após página, os feitos de seu reinado foram relatados, decretos emitidos e eventos significativos. Então, uma passagem em particular chamou a atenção do rei. A história de um homem chamado Mordecai, que havia descoberto uma conspiração para assassinar o rei. 2 eunucos do palácio, Bigtan e Teres, haviam planejado um ataque contra a vida do monarca, mas Mordecai descobriu e alertou a corte, frustrando o plano. O rei sentou-se na cama, intrigado. Ele relembrou o incidente, mas algo lhe chamou a atenção. Que honra e recompensa Mordecai recebeu por esse ato? Perguntou. Eles revisaram os registros e responderam em tom neutro. Nada foi feito por ele, Vossa Majestade. Assuero franziu a testa. Um homem que salvara a vida do rei não tinha sido recompensado. Isso deveria ser corrigido. Entretanto, em outro canto do palácio, Amã também não estava dormindo. Sua mente estava ocupada com um único pensamento. Mordecai precisava morrer. Ao amanhecer, a forca de 25 metros de altura que ele havia mandado construir estaria pronta, e ele mal podia esperar para que o sol surgisse no horizonte. Ele compareceu ao tribunal mais cedo para pedir permissão ao rei para enforcar Mordecai, confiante de que seu pedido seria aprovado sem questionamentos. Mas ao chegar à sala do trono, antes que pudesse falar, o rei fez uma pergunta inesperada. Amã, diga-me, o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã sentiu o coração parar. Depois começou a bater forte. Quem mais o rei desejaria honrar, senão ele mesmo? Sua mente, repleta de orgulho, já se imaginava desfilando por Suzã com um reconhecimento inigualável. Ele sorriu e respondeu com entusiasmo. Se o rei deseja honrar alguém, tragam-lhe as vestes reais que o rei já usou. Deem-lhe um cavalo que o rei já montou e ponham uma coroa real em sua cabeça. O rei assentiu, ouvindo atentamente, enquanto ele dizia: entreguem esse homem a um dos príncipes mais nobres do reino, vistam-no com essas roupas e coloquem-no no cavalo e levem-no pela cidade, proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã estava eufórico. Ele se imaginava recebendo a homenagem da multidão, vestido em glória real. Mas então, a voz do rei o fez estremecer como um raio. Excelente ideia, Amã. Vá agora mesmo, leva as roupas e o cavalo e faz tudo isso com Mordecai, o judeu, aquele que se assenta ao portão do palácio. Não omitas nada do que disseste. A cor desbotou do rosto de Amã. Ele sentiu o sangue ferver nas veias. Como ele pôde ter sido tão ingênuo? Ele havia planejado uma grande exaltação, mas não para si mesmo, e sim para seu maior inimigo. Contudo, não havia outra saída. Recusar a ordem do rei era impossível. Com o coração cheio de amargura, Amã vestiu Mordecai com as vestes reais, colocou-o sobre o cavalo e o conduziu pelas ruas de Suzã,
proclamando em voz alta: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Para Amã, cada passo dado era um golpe em seu orgulho, pois ele desejava ser honrado. As pessoas que o reverenciavam até ontem agora assistiam enquanto o segundo homem mais poderoso do reino tinha que prestar homenagem ao seu inimigo. Mordecai, por outro lado, permaneceu humilde e calmo. Não disse uma única palavra a Amã. Não se alegrou com sua humilhação. Sabia que tudo aquilo não era obra do acaso, mas sim da mão de Deus começando a agir em favor de seu povo. Quando o desfile terminou, Mordecai voltou ao portão do palácio e continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas Amã, devastado e envergonhado, correu para casa com o rosto coberto de indignação. Sua esposa Zeres e seus amigos o olharam com preocupação. Amã contou-lhes o que havia acontecido. Ele esperava encontrar conforto, mas suas palavras só trouxeram um presságio sombrio. Mordecai, diante de quem você começou a cair, é de linhagem judaica. Você não será capaz de derrotá-lo. Certamente cairá diante dele. Essas palavras o encheram de um medo que nunca havia sentido antes. Tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. Mas ele não teve muito tempo para refletir, pois os eunucos do rei chegaram e rapidamente o levaram ao segundo banquete de Ester. O que Amã não sabia é que naquele banquete seu destino seria selado e a mesma armadilha que ele havia planejado para Mordecai seria armada para ele. As lâmpadas douradas que iluminavam o salão do banquete refletiam seu brilho nas paredes adornadas com púrpura e bordados finos. Uma atmosfera tensa pairava no ar, mas o rei Assuero não fazia ideia do que lhe seria revelado naquela noite. Mais do que em qualquer outra ocasião, pronto apenas para desfrutar do luxo e da companhia de sua rainha. Amã, por outro lado, sentia um peso insuportável no peito. A humilhação sofrida naquele mesmo dia por ter honrado Mordecai o mergulhara num mar de medo e insegurança. Sua confiança em sua própria grandeza começou a vacilar, e uma sinistra premonição lhe dizia que sua sorte estava prestes a mudar. Sentados à mesa real, Assuero e Amã aguardavam que Ester falasse. O rei, pela terceira vez, voltou seu olhar para a rainha e fez a pergunta que tanto esperava. Teu pedido deve ser atendido, rainha Ester. Pede-me o que desejares e te será concedido até metade do meu reino. Dessa vez, Ester não hesitou em responder. Chegara o momento de agir. Ela se levantou com graça, mas com uma firmeza que ninguém jamais havia visto. Seus olhos brilhavam com uma mistura de coragem e determinação. Sua voz era contida e, sem hesitar, ela falou: Ó rei, se encontrei graça diante dos teus olhos, eu te imploro que me concedas a vida e a vida do meu povo. O rei Assuero franziu a testa, confuso. Tua vida, teu povo. Quem ousou pôr em perigo a rainha da Pérsia? Ester respirou fundo e proferiu as palavras que mudariam o curso da história. O inimigo e adversário é este perverso Amã. As palavras de Ester ecoaram como um trovão pelo salão. Amã, que até então desfrutava do banquete, sentiu seu sangue gelar. O mundo desmoronou ao seu redor. O rei Assuero ficou com o rosto corado de fúria. Nunca antes havia sentido tanta raiva. Agora ele compreendia que havia sido enganado. Havia assinado um decreto de extermínio contra o povo de sua própria esposa. Sem dizer uma palavra, ele se retirou para o jardim do palácio, respirando pesadamente, com a mente repleta de confusão e raiva. Enquanto isso, Amã perdeu todo o orgulho e a dignidade. Caiu de joelhos diante de Ester e, num acesso de desespero, atirou-se sobre o sofá onde ela estava reclinada, implorando por sua vida. Rainha Ester, tem misericórdia de mim, não me deixes perecer. Não era minha intenção prejudicar-te, mas nesse instante o rei retornou, e o que seus olhos viram reacendeu sua ira ainda mais. De sua perspectiva, Amã estava sobre a rainha, como se tentasse abusar dela. Ele também vai forçar a rainha na minha própria casa. A ira explodiu instantaneamente.
Os guardas atacaram Amã e o levaram para longe de Ester. O destino de Amã estava selado. Harbona, um dos eunucos que serviam o rei, deu um passo à frente e falou com firmeza: Ó rei, na casa de Amã há uma forca de 25 metros de altura, a mesma que ele mandou erguer para enforcar Mordecai, aquele que salvou a vida de sua majestade. O rei Assuero não hesitou por um segundo. Enforquem Amã ali. Os guardas arrastaram Amã para fora da sala. Ele não era mais o homem mais poderoso da Pérsia. Seu orgulho o havia tornado arrogante demais. Sua altura e sua própria maldade o levaram à ruína. Logo depois, seu corpo foi pendurado. Ele foi enforcado na mesma forca que havia preparado para Mordecai. A condenação de Amã foi executada rapidamente, mas o perigo ainda não havia desaparecido completamente. O decreto para o extermínio dos judeus ainda estava em vigor, e embora Amã estivesse morto, seu plano maligno ainda estava em andamento. Contudo, Deus já havia começado a mudar a história, e o que parecia ser o fim para os judeus logo se tornaria sua maior vitória. A morte de Amã trouxe alívio momentâneo a Ester e Mordecai, mas a ameaça contra o povo judeu ainda não havia desaparecido. O édito que decretava seu extermínio permaneceu em vigor em todas as províncias do império. De acordo com as leis da Pérsia e da Média, nenhum decreto assinado com o selo real, nem mesmo pelo próprio rei, poderia ser revogado. Ester, ciente do perigo, compareceu novamente perante Assuero, desta vez sem temer por sua vida. Ela prostrou-se a seus pés e com lágrimas nos olhos implorou: Ó rei, se encontrei graça diante dos seus olhos, e se quiseres, revoga o decreto perverso de Amã que ordena a destruição do meu povo. Como poderei suportar ver a destruição do meu povo? Como poderei assistir à calamidade que se abaterá sobre os judeus? O rei Assuero, franzindo a testa, compreendeu o dilema. A lei persa era imutável e ele não podia simplesmente invalidar o decreto de Amã. No entanto, ele poderia emitir um novo decreto que mudaria o rumo dos eventos. Voltou-se para Mordecai, a quem agora havia colocado na posição de Amã como seu novo conselheiro de confiança, e disse-lhe: Entreguei a casa de Amã a Ester, e ele foi enforcado por conspirar contra os judeus. Elabore um novo decreto em meu nome, conforme achar melhor, e que seja feito com a minha permissão. Mordecai, com o anel real, não perdeu tempo. Convocou os escribas do reino e ditou um novo decreto real. Nesse novo édito, concedeu aos judeus o direito de se defenderem. Estavam autorizados a se reunir e lutar contra qualquer inimigo que tentasse prejudicá-los, pegarem armas e destruir aqueles que se levantassem contra eles. O novo decreto foi rapidamente enviado a todas as províncias do império, da Índia à Etiópia. Os mensageiros cavalgaram a toda velocidade para levar a notícia a todos os cantos do reino, garantindo que os judeus soubessem que não estavam indefesos. Quando o decreto chegou às cidades onde os judeus viviam, o medo mudou de lado. Em vez de ficarem aterrorizados, os judeus se encheram de coragem porque agora tinham apoio do próprio rei para defender suas vidas. Muitos povos passaram a respeitá-los e alguns até se converteram ao judaísmo por medo do que estava por vir. Finalmente, o dia chegou. O dia 13 do mês de Hadar, a data estabelecida no decreto de Ramã para o extermínio dos judeus. No entanto, o que deveria ter sido um massacre contra os judeus transformou-se em uma grande vitória a favor deles. Os inimigos dos judeus, aqueles que esperavam aproveitar a oportunidade para saquear e destruir seus bens, encontraram, em vez disso, forte resistência. Homens, mulheres e jovens judeus pegaram em armas e lutaram por suas vidas com determinação. Por toda a província, os judeus derrotaram seus adversários e garantiram que nenhum vestígio restasse daqueles que planejaram sua destruição. Na capital, Suzã, a batalha foi ainda mais intensa. Os 10 filhos de Amã
que haviam herdado o ódio de seu pai e se voltado contra os judeus para vingar sua queda, foram derrotados e executados. Quando o número de inimigos caídos foi apresentado ao rei Assuero, ele perguntou a Ester: em Susã, os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã. O que mais desejais será concedido a vós. Sabendo que ainda havia focos de resistência na cidade, Ester fez uma última solicitação ao rei: que os judeus de Susã recebessem mais um dia para se defenderem e que os corpos dos 10 filhos de Amã fossem enforcados como advertência. O rei atendeu ao pedido, e no dia seguinte, em Susã, os judeus aniquilaram mais 300 inimigos. Em todo o império, mais de 75. Zero inimigos dos judeus pereceram, mas eles não levaram seus pertences, nem saquearam suas propriedades. Foi uma vitória completa. Mas o mais importante, o povo de Deus não apenas sobreviveu, mas emergiu com maior honra e respeito dentro do reino da Pérsia. Depois disso, judeus de todas as províncias se reuniram para celebrar sua vitória. O dia 14 de Adar foi proclamado um dia de alegria e festa. Eles se lembraram de que Deus havia transformado seu luto em alegria e sua derrota em vitória. Mas a história ainda não havia terminado. O que começou como uma sentença de morte, em breve se tornaria a instituição de um feriado que perduraria para sempre na memória do povo judeu. O som da guerra havia cessado. A sombra da morte que pairava sobre os judeus havia se dissipado. E agora, em vez de angústia e choro, ouviram-se cânticos de vitória e júbilo por toda a cidade de Susã e em todas as províncias do vasto Império Persa. Os judeus, que haviam passado semanas em jejum e implorando por suas vidas, agora riam, abraçavam suas famílias e se reuniam em grandes banquetes, não apenas para celebrar a derrota de seus inimigos, mas para reconhecer que sua libertação não fora obra do acaso, mas da mão de Deus, que orquestrou cada evento para a sua salvação. No dia 14 do mês de Adar, os judeus das províncias descansaram da batalha e transformaram o dia em celebração e alegria. Os judeus de Susã lutaram mais um dia e celebraram no dia 15 de Adar. Mas algo mais era necessário. Essa grande libertação não podia ser esquecida, mas sim levada adiante para ser lembrada para sempre. Foi então que Mordecai, agora o segundo homem mais poderoso do reino, depois do rei Assuero, tomou a iniciativa de estabelecer um feriado oficial para comemorar o evento juntamente com a rainha Ester. Ele escreveu cartas a todos os judeus do império, decretando que todos os anos, nos dias 14 e 15 de Hadar, celebrava-se o festival de Purim. O nome do festival não foi escolhido ao acaso. Chamava-se Purim porque Hamã havia lançado o Pur, o sorteio, para decidir o dia da destruição dos judeus, mas Deus havia revertido o destino que o homem perverso havia planejado. Nas cartas, as instruções de Mordecai continham orientações claras. Purim deveria ser um tempo de alegria e gratidão, onde as famílias se reuniriam para compartilhar grandes banquetes e lembrar da sua salvação. Porções de comida deveriam ser enviadas a amigos e vizinhos para fortalecer a unidade do povo, assim como dar presentes aos necessitados, garantindo que todos, mesmo os mais pobres, pudessem participar da celebração. Quando as cartas de Mordecai chegaram às províncias, judeus de todo o reino aceitaram a ordem com alegria. Eles próprios haviam vivido o terror do decreto de morte, e agora Purim era a prova de que Deus não os havia abandonado. O édito tornou-se entre eles uma lei imutável. Os judeus tinham um festival que deveria ser celebrado geração após geração, mesmo que os tempos mudassem e as gerações futuras não vivenciassem os eventos. Purim serviria como um lembrete eterno do poder de Deus para mudar o destino do seu povo e transformar o choro em alegria. A rainha Ester, que havia arriscado a vida para salvar seu povo, também enviou cartas confirmando a celebração do dia de Purim. Com sua autoridade real,
ela selou o decreto junto com Mordecai, garantindo que este festival nunca fosse esquecido. E assim, todos os anos, no mês de Adar, judeus de todo o mundo comemoram a história de Purim, relembrando como o Deus de Israel transformou o luto em dança e a aflição em vitória. A história de Ester e Mordecai não foi apenas um conto de sobrevivência, mas a prova de que Deus continua a agir em favor do seu povo, mesmo quando seu nome não é mencionado diretamente na história. O dia em que a sorte de Amã desmoronou no Império Persa mudou para sempre. O que havia começado como um decreto de extermínio tornou-se uma vitória absoluta, e aquele que havia planejado sua destruição agora era apenas uma lembrança da justiça de Deus. Mas ia além disso. Mordecai experimentou uma exaltação inesperada. Após a derrota de seu inimigo, o rei Assuero, reconhecendo a lealdade, a sabedoria e a coragem de Mordecai, elevou-o ao posto mais alto do reino, concedendo-lhe a posição anteriormente ocupada por Amã. Mordecai tornou-se o segundo homem mais poderoso do Império Persa, em segundo lugar, apenas depois do rei. Foi investido com vestes reais azuis e brancas, as cores da realeza persa, incluindo um grande manto de linho e púrpura e uma coroa de ouro, sinais visíveis da dignidade e do favor que agora possuía. Quando ele deixou o palácio real, o povo de Susã o saudou com júbilo. Com sua nova autoridade, Mordecai não apenas governou com justiça, mas também usou seu poder e influência para garantir o bem-estar dos judeus em todo o império. Durante gerações, os judeus tinham sido vistos como estrangeiros na Pérsia, uma minoria dispersa por muitas nações. Mas agora, pela primeira vez, tinham um representante na mais alta esfera do governo, alguém que garantiria que não fossem perseguidos nem maltratados. O favor do rei para com Mordecai resultou em proteção e prosperidade para seu povo. Muitos persas começaram a respeitar os judeus e alguns até adotaram seus costumes por medo ou admiração. Sob sua liderança, políticas de equidade e justiça foram implementadas, garantindo que ninguém no reino sofresse a opressão que ele e seu povo estavam prestes a enfrentar. Eles não eram mais um povo vulnerável. Agora eram uma nação respeitada dentro do império. Nos dias do reinado de Mordecai, houve grandeza e bênçãos. Seu nome tornou-se famoso em todo o reino, e sua influência não se limitou apenas aos judeus, mas beneficiou toda a nação persa. As crônicas do reino registraram sua história como a de um homem de honra, um líder sábio e um servo fiel do rei. Mas além dos registros históricos, seu maior legado foi ser o instrumento que Deus usou para preservar seu povo. O livro das crônicas dos reis da Pérsia e da Média mencionou suas conquistas, mas a história judaica o lembraria como um homem que, com fé e coragem, confiou em Deus em sua hora mais sombria e viu a justiça triunfar sobre o mal. E assim, com seu reinado, a história dos judeus na Pérsia não terminou em tragédia, mas em honra e vitória. Ester é única nas Escrituras. Ao longo de toda a história, o nome de Deus não é mencionado sequer uma vez. Não há sonhos proféticos, nem milagres sobrenaturais, nem anjos descendo com mensagens divinas. E ainda assim, a presença de Deus é sentida em cada detalhe. Nada nesta história aconteceu por acaso. Todos os eventos, desde o reinado da rainha Vasti até a exaltação de Mordecai, faziam parte de um plano mestre orquestrado por Deus. Parecia uma série de circunstâncias desconexas, mas, na realidade, era a evidência da divina providência agindo em favor de seu povo. Ester não chegou ao trono por acaso. Sua posição no palácio não foi simplesmente resultado de sua beleza, mas uma obra de Deus para colocá-la no lugar e no tempo exatos. Mordecai não descobriu a conspiração contra o rei por acaso. Deus permitiu que ele estivesse no lugar certo para salvar a vida do monarca, o que mais tarde resultaria em sua exaltação. A noite em claro do rei não foi acidental.
Naquele exato momento, Deus o levou a se lembrar da fidelidade de Mordecai, preparando o caminho para a ruína de Hamã. O homem cavou a própria sepultura com sua arrogância. Suas maquinações o levaram à própria destruição. Enquanto os judeus, em vez de serem exterminados, foram exaltados e protegidos. Cada um desses eventos, embora parecessem elementos naturais da época, faziam parte de um projeto divino, onde Deus, embora invisível, dirigia tudo para cumprir seu propósito. Outro ensinamento poderoso no livro de Ester é que Deus não precisa de grandes coisas para agir. Nesta história, nem reis nem exércitos poderosos conseguiram cumprir sua vontade. A história gira em torno de uma órfã judia, um homem fiel, porém desconhecido, e acontecimentos aparentemente insignificantes para mudar o destino de toda uma nação. Ester não era profetisa nem líder militar, mas sua coragem e sua posição de liderança a tornaram um instrumento de salvação para o seu povo. Sua história nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, por mais comum ou insignificante que pareça, para executar seu plano. Da mesma maneira, Mordecai não era um homem de posição elevada no início da história, mas sua fidelidade e confiança em Deus o tornaram o segundo homem mais poderoso do Império Persa. Sua história é uma prova de que a fidelidade no dia a dia pode abrir portas para propósitos grandiosos. Isso nos lembra que Deus ainda está agindo na vida das pessoas hoje, convocando-as para realizar missões que podem parecer impossíveis, mas são parte de seu projeto perfeito. A história de Ester não apenas mudou o destino dos judeus na Pérsia, mas deixou uma marca indelével em sua identidade como povo. Até hoje, o povo judeu celebra o Festival de Purim todos os anos, como um lembrete de que Deus protegeu seu povo e transformou seu luto em alegria. O conflito entre Amã e Mordecai representa a eterna luta entre as forças do mal e o povo de Deus. Assim como Amã tentou destruir os judeus e falhou, muitos impérios ao longo da história tentaram exterminá-los, mas Deus os preservou. Este livro é um lembrete de que mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele continua a trabalhar para o seu povo. Desde a antiga Pérsia até os dias de hoje, a mensagem de Purim continua a ressoar. Deus jamais abandona seu povo e seu propósito prevalecerá sobre tudo, apesar das adversidades. Na história de Ester, aprendemos uma lição fundamental: confiar na providência de Deus em meio às inúmeras situações que enfrentamos, onde tudo parece estar contra nós. Quantas vezes sentimos que Deus está em silêncio ou que não há esperança? Ester e Mordecai viveram a mesma situação. Eles estavam ansiosos, mas nunca deixaram de confiar. Deus nem sempre age com milagres visíveis, mas sua mão está agindo nos bastidores, por menor que pareça. Deus é maior. O mal jamais terá a vitória final sobre o povo de Deus. Assim como Ester ousou dizer, se eu perecer, perecerei. Precisamos aprender a confiar que Deus nos colocou no lugar certo, na hora certa, para cumprir um propósito maior. E embora às vezes não vejamos a mão de Deus diretamente, sua presença é real, sua perfeição é real e sua vitória é certa. A história de Ester nos lembra que Deus nunca abandona seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua providência pode parecer ausente, mas é real. Seu plano é perfeito e sua justiça sempre prevalecerá. Ao longo desta história, vimos como uma sentença de morte transformou-se em uma grande vitória. Como uma jovem órfã se tornou rainha e como Deus usou pessoas comuns para cumprir um propósito extraordinário. Ester e Mordecai não eram poderosos, mas eram corajosos e confiantes. A mensagem de Ester continua relevante hoje. Quantas vezes já nos sentimos sozinhos, em perigo ou sem esperança? Talvez não entendamos o propósito do que estamos vivenciando, mas se confiarmos em Deus, podemos garantir que Ele está trabalhando mesmo quando não o vemos.
Se esta história te ensinou coisas novas, convido você a se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender sobre a maravilhosa história da Rainha Esther e como Deus continua a agir em nossas vidas hoje. Até o próximo vídeo.